Nas minhas idas e vindas na internet, me deparei com uma matéria na página da Agência Câmara de Notícias. A matéria é: Comissão do Meio Ambiente na Câmara discute proposta que considera animais não humanos como sujeitos de direitos. Eu sou Fátima Marques. Esse é o podcast Libertação Animal. Episódio 1, Projeto de Lei e Senciência. Animastê. O projeto de lei é de autoria do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. O projeto proíbe o tratamento de animais como coisa. Atualmente, o Código Civil estabelece apenas duas categorias jurídicas: pessoas e coisas, classificando os animais como meras coisas. O que mais defende o projeto? O projeto defende que animais vítimas de maus tratos tenham assegurado, por via judicial, a devida reparação de eventual dano a ele causado. Propõe que os animais não humanos, embora não tenham personalidade jurídica, possam ser representados na justiça em caso de violações de seus direitos. O projeto reconhece que animais são seres sencientes e não coisas. Senciente quer dizer, são passíveis de sofrimento. Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros, a ativista da causa animal Luísa Mel, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, uma representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra. A matéria na íntegra você encontra na Agência Câmara de Notícias, www.câmara.leg.br/notícias. Vamos refletir sobre esse tema? Vamos questionar. Animal é coisa? O projeto de lei diz que não. O que ele diz? Diz que os animais são seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento. Na verdade, o projeto reconhece o que a neurociência já havia afirmado. Por que reclama o agronegócio? Por que esse segmento se opõe ao projeto? O agronegócio respeita os direitos dos animais? Como são tratados os animais usados, literalmente usados, pelo agronegócio? Para o setor, os animais são seres sencientes, passíveis de respeito, ou são tratados como coisa? Uma questão importante que foi barrada no projeto de lei. Ficaram de fora os animais utilizados como cobaias nos laboratórios e os animais utilizados em vaquejadas e rodeios. Estes setores tratam os animais como seres sencientes ou como coisas. Embora tardia, essa discussão é importante, porque essa temática já vem sendo discutida há muito tempo. Temos referências, inclusive, de filósofos que viveram em séculos passados e também citações da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Vamos aqui a algumas frases de autores, filósofos, poetas, profetas, sobre essa questão dos animais. Uma frase de Peter Singer, autor do livro Libertação Animal. A libertação animal também é uma libertação humana. Disse ainda, a escravidão animal deveria ser enterrada juntamente com a escravidão humana no cemitério do passado. O que disse Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos? Eu sou a favor dos direitos dos animais, bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral. Disse mais. Não me interessa nenhuma religião,
cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Albert Einstein, físico, Prêmio Nobel de 1921. Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando nosso círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, toda a natureza e sua beleza. Temos a tarefa de libertar-nos, ampliando nosso círculo de compaixão, abraçando todas as criaturas vivas e a natureza em sua total beleza. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, de 1952, até que o ser humano estenda seu círculo de compaixão a todas as coisas vivas, não encontrará paz. Disse ainda, devemos lutar contra o espírito inconsciente de crueldade com que tratamos os animais. Os animais sofrem tanto quanto nós. A verdadeira humanidade não nos permite impor tal sofrimento a eles. É nosso dever fazer com que o mundo inteiro o reconheça. Não haverá paz sobre a terra enquanto o amor não se estender a toda a criação. Não permitas que ninguém negligencie o peso de sua responsabilidade. Enquanto tantos animais continuam a ser maltratados, enquanto o lamento dos animais sedentos nos vagões de carga não sejam emudecidos, enquanto prevalecer tanta brutalidade em nossos matadouros, todos seremos culpados. Tudo que tem vida tem valor como um ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida. O princípio da moral humana começa pelo respeito a toda criatura vivente. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. O homem só será realmente ético quando obedecer ao dever que lhe é imposto de ajudar toda a vida que for capaz de ajudar e quando se der ao trabalho de impedir que se cause danos a todas as coisas vivas. Ele não pergunta se esta ou aquela vida é digna de solidariedade enquanto dotada de valor intrínseco, nem até que ponto ela é capaz de sentimentos. Para ele, a vida é sagrada enquanto tal. Alexander von Humboldt. A educação de um povo se avalia pelo modo como trata os animais. Agora o pensamento de Arthur Conan Doyle. No momento, nosso mundo de humanos é baseado no sofrimento e na destruição de milhões de não-humanos. A perceber-se disso e fazer algo para mudar essa situação, por meios pessoais e públicos, requer uma mudança de percepção equivalente a uma conversão religiosa. Nada poderá jamais ser visto da mesma maneira, pois uma vez reconhecido o terror e a dor de outras espécies, você irá, a menos que resista à conversão, ter consciência das permutações de sofrimento interminável em que se apoia a nossa sociedade. Doris Day. Matar um animal para fazer um casaco é um pecado. Nós não temos esse direito. Uma mulher realmente tem classe quando rejeita que um animal seja morto para ser colocado sobre os seus ombros. Só assim ela será verdadeiramente bela. Edgar Oberwitz. Enquanto estivermos matando e torturando animais, vamos continuar a torturar e a matar seres humanos. Vamos ter guerra. Matar precisa ser ensaiado e aprendido em pequena escala. Enquanto prendermos animais em gaiolas, teremos prisões, porque prender precisa ser aprendido em pequena escala. Enquanto escravizarmos os animais, teremos escravos humanos, porque escravizar precisa ser aprendido em pequena escala. Jean-Jacques Rousseau. Os animais que você come não são aqueles que devoram outros. Você não come as bestas carnívoras. Você as toma como padrão. Você só sente fome pelas criaturas doces e gentis que não ferem ninguém, que o seguem, o servem e que são devoradas por você como recompensa de seus serviços. Jeremy Bentham.
Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele, são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha intransponível? A faculdade da razão, ou talvez a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adultos são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma semana ou até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é, eles são capazes de raciocinar, nem são capazes de falar, mas sim, eles são capazes de sofrer. Buda, 563, 483 a.C. O homem implora a misericórdia de Deus, mas não tem piedade dos animais para os quais ele é um Deus. Os animais que sacrificais já vos deram o doce tributo do seu leite, a maciez de sua lã, e depositaram confiança nas mãos criminosas que os degolam. Ninguém purifica seu espírito com sangue. Na inocente cabeça do animal não é possível colocar o peso de um fio de cabelo das maldades e erros pelos quais cada um terá de responder. Quando o homem se apiedar de todas as criaturas viventes, só então será nobre. Todos os seres vivos tremem diante da violência. Todos temem a morte. Todos amam a vida. Projete você mesmo em todas as criaturas. Então, a quem você poderá ferir? Que mal você poderá fazer? Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta o ajudarás a levantá-los. Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 13. De que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecerdes perante mim. Quem requereu de vós isto? Que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Música de abertura e finalização deste episódio. Thievery Corporation, publicada no site domíniopublico.gov.br.